São 12 horas e 21 minutos agora, meio-dia e 21. A gente sabe, Wellington Farias, da responsabilidade que tem num processo como esse, a Corte Eleitoral Paraibana, formada por homens de bem, até que se prove o contrário, trata-se do destino da segunda mais importante cidade da Paraíba. Então eu não creio que homens que têm esse papel, essa missão delegada pela sociedade, que se deixem influenciar por qualquer tipo de pressão, por qualquer tipo de ilação, insinuação, que os lados, nesse momento, eles tendem a perpetrar por interesses próprios dos seus grupos políticos. Vamos deixar nas mãos do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba a decisão em torno desse assunto, que a Corte tenha a independência para fazer a justiça, mas não a justiça para agradar um lado ou para fazer o jogo político de outro. São 12 horas e 22 minutos agora, meio-dia e 22. Sobre esse assunto, a repórter Poliana Sorrentino tem mais informações. Poliana, boa tarde. Boa tarde, Heron. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Wellington. E ao público sintonizado. Nós conversamos na manhã de hoje com o corregedor do TRE, o juiz João Batista, que falou sobre o porquê que decidiu pela cassação do prefeito veneziano Vital do Rego. Para ele, não há dúvidas de que houve capacitação ilícita de recursos. Vamos ouvi-lo. Ali foram analisadas todas as provas e eu terminei me convencendo, como relator do processo, de que a sentença de primeiro grau, lançada por um juiz zonal, deveria ser mantida. E deveria ser mantida porque, no meu entender, a prova que está no processo é bastante convincente e demonstra claramente que houve captação ilícita de recursos. E eu até vou mais além. Captação ilícita de recursos. E esse recurso vindo de fonte pública. Ou seja, o cheque, para mim, tem origem pública. Mesmo assim, tem outro viés. Se compreendido que foi a Maranata quem fez essa doação para a campanha do prefeito, se a Corte assim entender, esta doação não passou pela prestação de conta do prefeito. Esta doação não foi assumida pelo prefeito. Esta doação também não foi assumida pela Maranata. Então, se não foi, aí vai para a regrazinha do artigo 23 da Lei 9.504, portanto, resulta em uma doação irregular e que também resulta na cassação do prefeito. O corregedor afirmou também, Heron, que acredita que o julgamento deve continuar na próxima terça-feira. Acredita na sensibilidade do juiz Márcio Acioli, apesar dele ser jovem, essas são palavras do corregedor, apesar do juiz Márcio Acioli ser jovem, mas ele tem sensibilidade e sabe que esse processo é de extrema importância, toda a sociedade está acompanhando. Ele falou também sobre a situação do TRE se sentir desconfortável pela demora nessa jornada, nesse processo em relação ao senador eleito Cássio Cunha Lima. Diz que o TRE ele fica desconfortável perante a sociedade, porque tem quem fale que o TRE, que o Cássio ainda não assumiu por conta do TRE. E ele afirma, o TRE já fez o papel dele, agora tudo depende agora do tudo Supremo. É no Supremo, né? Vamos ouvir. Mas essa questão já faz tempo, isso traz uma indignação para o povo paraibano de modo em geral. Eu até diria, aquele que tem bom senso, que tenha votado no senhor Cássio Cunha Lima ou que não tenha votado nele, é uma questão que já foi decidida pela Corte Suprema que, a meu ver, já deveria ter sido resolvida definitivamente. E para nós, operadores do direito, membros do Tribunal Regional Eleitoral, traz uma situação de desconforto, porque as pessoas começam a pensar, né, e a conversar e a criar uma situação vexatória de que a Corte Regional Eleitoral tenha a ver com isso. Então, creio que o momento é oportuno para esclarecer para todo cidadão paraibano que a Corte Regional cumpriu o seu papel. O Tribunal Superior Eleitoral, nesta parte, cumpriu o seu papel. E agora, falta a Corte Suprema, né, decidir a situação do senhor Cássio Rodrigues da Cunha Lima. Heron, o corregedor João Batista também denunciou um esquema
em que cabos eleitorais de partidos também daqui da Paraíba estariam colhendo nomes de eleitores das zonas cujas assinaturas não estão batendo com aquela ficha, aquele caderno que tem na mesa, na hora de votação. Na mesa de votação. Justamente. Ele disse que isso aí está sendo registrado em todos os estados do país e aqui na Paraíba também não foi diferente. Veio traz os seus cabos eleitorais. Não sei se é do conhecimento da direção dos partidos, não faço essa denúncia leviana, mas o que acontece é que alguns partidos políticos, através de seus cabos eleitorais, estão colhendo os nomes de eleitores das zonas cujas assinaturas não batem com as assinaturas que estão no cadastro dos eleitores, ou seja, nas RAIs, e que diferenciam em muito também das últimas assinaturas lançadas na folha de votação. Então, os corregedores regionais eleitorais estão desautorizando os chefes de zonas, nas respectivas zonas de cada estado, a certificarem que esta assinatura batem com a assinatura constante da folha de votação ou da RAIS. Isso já foi constatado aqui na Paraíba? Já foi constatado em todos os estados do Brasil. Voltando ao assunto veneziano, a pergunta é, eu ouvi atentamente o que disse o doutor juiz João Batista Barbosa, Wellington. Ele fala numa doação não assumida pelo prefeito e pela Maranata. A pergunta que fica interrogando o ouvinte e o juiz agora é o seguinte: uma doação irregular, não assumida, nem pelo prefeito, pelo candidato à reeleição, nem pela Maranata, tem força para cassar o mandato de um prefeito? Isso é uma reflexão que tem que ser feita. Na minha modesta e leiga opinião, não. Não acho que esse fato teve potencial para mudar a eleição de Campina Grande. Particularmente. Mas isso vai ser decidido pelo juiz. São 12h28. Vamos ao intervalo comercial? Vamos antecipar o intervalo comercial? Corrigir o que tem que corrigir aqui? Carlos Souza está na linha?